gente, bom dia! Hoje eu vou falar sobre transição de esfumado, que é algo que todo maquiador sonha em conseguir fazer, aquele degradê de esfumado perfeito, onde tu consegue ver que tem várias cores de maquiagem ali, várias cores de sombra mais especificamente, mas não consegue diferenciar, né, onde termina e onde acaba cada sombra. Isso dá um aspecto muito profissional na maquiagem, esse degradê tão sonhado. E é difícil fazer o degradê? Não é difícil. Saiba que é uma técnica fácil de fazer, porém tem que fazer da maneira correta. E é nessa aula de hoje que eu vou ensinar vocês a fazer o degradê de esfumado mais perfeito aí, aquela coisa linda e maravilhosa, tá? Porque se as pessoas, se as clientes quisessem uma sombra marcada, elas fariam em casa. Mas quando elas vão se maquiar contigo, elas querem o degradê de esfumado perfeito, a transição de esfumado perfeita, tá? Oi, Projeto Plus, bom dia, Rafa. Vamos aproveitar, gente, vamos compartilhar essa live, vamos? Porque hoje eu vou dar dicas aqui, vou mostrar na prática como fazer um degradê de esfumado e como não fazer, tá? Tem algumas regrinhas para esfumado, porém é algo muito fácil de a gente conseguir fazer, aquele esfumado perfeito. Deixa eu só mostrar enquanto vocês vão compartilhando essa live, porque eu sei que vocês estão compartilhando. Isso aqui é um degradê de esfumado perfeito, tá? Onde a gente consegue ver que tem pelo menos, eu consigo enxergar ali 3 cores de marrom, que a gente trabalha muito com esfumado de marrom quando a gente atende clientes. Só que eu não consigo diferenciar, né? Onde que termina um, onde termina outro, tá? Esfumando. E agora eu vou mostrar pra vocês um esfumado que não tem esse degradê. Olha só. A gente consegue ver exatamente a marcação, onde começou e onde terminou a sombra. Essa maquiagem não tá correta pro olho, tá? Pro formato de olho da pessoa, mas o que eu quero mostrar aqui é a questão do esfumado, que também não está bem acabado. Porque a gente tem... Eu sempre falo muito aqui pra vocês sobre maquiagem personalizada, né? E é assim que eu trabalho com as minhas clientes. Eu estudo o rosto delas, inclusive eu vou fazer uma live aqui com vocês, né? Eu tenho uma programação de lives já montada e eu vou trazer em breve a forma como eu avalio o rosto da cliente, tá? Porque eu pego uma foto da cliente, eu analiso todas as feições, as características dela, o gosto dela, pra conseguir fazer uma maquiagem que agrade ela de verdade, que seja própria pro rosto dela, tá? Vou trazer muitos estudos aqui pra vocês, vou trazer provas aqui pra vocês, fotos, mas hoje a gente vai falar de esfumado, porque não basta apenas eu saber também qual maquiagem usar pra cliente, né? Eu saber que a cliente X não pode usar um smokey eye preto, por exemplo, porque senão vai deixar o olho dela fundo. Mas eu tenho que saber a técnica também. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês que eu também entendo de técnica. Porque às vezes as pessoas pensam assim, essa maquiagem personalizada que a Joyce faz é só maquiagem clara. É só maquiagem simples, mas não é, tá? Eu também trabalho com maquiagens pesadas, com maquiagens escuras, com transição de esfumado, tudo isso, tá? E hoje eu vou falar pra vocês sobre a transição de esfumado. Agora vão apertando em coraçõezinhos aí, vão compartilhando essa live com pelo menos 3 amigos de vocês, né, gente? Eu tô ensinando aqui pra vocês muitos truques pra vocês conseguir fazer os atendimentos de vocês, pra vocês sair do zero até ser uma maquiadora profissional. Tudo que eu tô passando aqui nas lives, as minhas postagens durante a semana também, tudo vai ser voltado para isso, para que vocês consigam sair do zero até ser uma maquiadora profissional, tá? Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com algumas das minhas alunas. Porque quem ainda não sabe, né? Eu trabalhava com automaquiagem, falava muito sobre automaquiagem aqui para vocês, só que aconteceu um processo natural que as minhas alunas de automaquiagem começaram a ser maquiadoras. E aí eu resolvi fazer essa migração e falar pra quem quer ser maquiadora, porque quem não quer ganhar uma renda extra com maquiagem? Todo mundo quer, né? Todo mundo, renda extra, todo mundo quer. E se vocês não gostassem de maquiagem, vocês não estavam aqui nessa live, né? Oi, Fabrício, bom dia! Temos até presença de meninos aqui na live. Então, gente, o que é o esfumado, né? Talvez vocês nem saibam ainda. O esfumado é a sombra que a gente aplica a sombra no olho e não é simplesmente aplicar ela aqui e deixar ela toda marcada. É fazer o esfumado, é pegar um pincel assim, mais gordinho e esfumando. É como se
uma fumaça. Pensa uma fumaça tá no chão. Ela é mais escura, certo? E conforme essa fumaça está subindo, ela vai ficando mais clara gradativamente. Isso é o esfumado. Ela ser mais escura em um local e ela ir sumindo conforme ela vai subindo ou pro lado. Depende a técnica que a gente tá usando, tá? Mas isso é o esfumado. Para quem não estava no início, ó, esse aqui é um esfumado perfeito, tá? Que a gente consegue enxergar essa transição de cores. Vocês conseguem enxergar várias cores, vários tons de marrom, mais precisamente, e não consegue diferenciar aonde tá cada marrom, não tem aquela marcação. E isso torna a maquiagem, o acabamento da maquiagem muito profissional, tá? Não adianta deixar e fazer uma maquiagem na cliente e deixar ela com o olho super marcado, ela não quer. Porque se ela quisesse isso, ela faz em casa. Mas a gente, maquiador, tem que conseguir fazer essa transição perfeita do esfumado. O esfumado se dá, na maioria das vezes, por sombras opacas, tá? Sem brilho. Deixa eu mostrar aqui a diferença pra vocês. Isso aqui é uma sombra brilhosa, isso aqui é uma sombra opaca, tá? Não tem brilho nenhum. E essa aqui, ela tem uns reflexos. Calma que eu já vou mostrar na prática pra vocês como fazer um degradê de esfumado perfeito, tá? Então, se tu é uma pessoa que quer sair do zero até ser uma maquiadora profissional e quer aprender a fazer o esfumado perfeito, fica aqui comigo, tá? Fica aqui que eu vou mostrar na prática pra vocês o que fazer e também o que não fazer na hora de fazer o esfumado. Porque existem algumas regrinhas, só que o esfumado é uma coisa muito fácil de fazer, muito fácil. Qualquer pessoa consegue a partir das regrinhas que eu vou falar aqui pra vocês, tá? E uma das coisas, gente, que a gente tem que entender na questão de esfumado é que eu não posso vir direto para uma sombra clarinha. Ó, essa aqui é um marrom bem clarinho. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer durante a live, vocês podem perguntar, tá? Mas vai clicando em coração, vai compartilhando essa live, porque isso que eu ensino aqui pra vocês, eu ensino para minhas alunas. E eu vou ensinar hoje pra vocês, tá? Ó, eu não posso sair de uma sombra clarinha e ir direto numa sombra escura. Isso não vai criar um degradê de esfumado. Isso vai deixar a sombra de vocês marcada. Essa é uma das coisas que vocês não podem fazer. Sair direto para uma sombra dessa para ir para uma sombra escura. Eu vou mostrar na prática, tá? Vou mostrar aqui no meu braço. Então, aguardem. Se essa é a forma errada, qual é a forma certa então? É vocês sair desse marrom aqui, vem pra esse, depois vem pra esse, e depois vem pra esse. E tu vai, conforme a gente vai adicionando cor, essas cores vão ficando mais escuras. Não posso sair de uma cor clarinha e ir direto pra uma cor escura. Não vai dar. Vai botar a sombra no olho? Vai, mas ela não vai criar esse esfumado. E a gente tá falando hoje de transição de esfumado. Pra quem quer sair do zero até ser uma maquiadora profissional. E se tu quer, tu tem que fazer o esfumado dessa forma. Começar da sombra clarinha e ir aumentando gradativamente. Eu sei que acontece muito com as minhas clientes. Algumas querem uma maquiagem bem clarinha, né? Não sei se vocês viram até uma maquiagem que eu fiz de uma noiva esse final de semana. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se tem uma foto já. Ó. Vou mostrar essa aqui. Ela tá com uma maquiagem super clarinha. E aí, quando a cliente chega lá na minha bancada e diz assim, Joyce, eu quero uma maquiagem bem clarinha porque eu não sou acostumada a usar maquiagem, a gente vai conversando, né? Eu consigo conduzir o atendimento conforme o gosto da cliente, conforme o rosto e tal. E aí, a cliente que nunca fez uma maquiagem e ela quer uma maquiagem clarinha, ela não entende nada de maquiagem. E aí eu começo a adicionar sombra no olho dela. E adiciono. E adiciono, e adiciono. E eu vejo que ela fica meio assustada, né? E eu digo, calma, eu tô adicionando bastante sombra no teu olho, mas essas sombras são clarinhas. Então, assim, a construção do esfumado, ela se dá aos poucos. Por mais que ela seja uma sombra clara, tu vai adicionando aos pouquinhos. Tu não vai pegar apenas uma vez aqui na plaquê, na sombra, colocar no olho e esfumar, que vai dar certo. Não. É muito aos pouquinhos. E dá bastante trabalhinho, sim, né? Não é que... Vocês vão, com o tempo, maquiando, vocês vão ver que é rápido. Mas pra quem tá no início, pensa que é muito, né? A gente pega a sombra de pouquinho e bota no olho, bota um pouquinho e bota no olho. Mas esse é o intuito. A gente tava trabalhando com maquiagem profissional. Lembra, se a cliente quiser uma sombra marcada, uma maquiagem assim de qualquer jeito, ela vai fazer em casa. Mas ela quer um esfumado perfeito, um degradê perfeito, tá? Oi, Tati, bom dia! Tem mais gente chegando na live. Vamos lá, gente, vamos aproveitar, vamos compartilhar a live, né?
Aproveitar que tá mais gente chegando, segunda-feira de manhã, né? Daqui a pouco é ano novo e eu sei que essa virada de ano aí, todo mundo quer experimentar o novo, a gente tem as nossas metas novas, né? Todo mundo tem metas pro próximo ano e quem sabe a tua meta não seja ganhar uma renda extra. E ganhar uma renda extra com maquiagem, gente. Eu sou suspeita em falar de maquiagem, porque assim, eu me emociono com o meu trabalho. Ontem mesmo eu fui atender uma noiva e foi no local do evento. Ela é muito amiga minha, já é uma cliente antiga. E assim, eu consegui sentir com ela a emoção do casamento dela. E a nossa profissão de maquiador permite isso, permite estar com as pessoas no momento mais especial da vida delas. Por mais que seja nos bastidores, atrás das câmeras, né? Mas a gente está ali. Eu não esqueço da minha maquiadora do dia do meu casamento, na época eu nem fazia maquiagem. Mas eu me lembro dela até hoje. Eu tenho muitas recordações boas. E é isso que eu gosto, sabe? De ficar marcada na vida das pessoas como eu estava presente no melhor dia da vida dela, no casamento, no aniversário de 15 anos, na festa de debutante, na festa de formatura, no casamento do filho. Ela sempre vai lembrar de mim. E é muito emocionante, muito gratificante. Imagina ganhar uma renda extra com isso. Colaborar na vida das pessoas, fazer o bem para as outras pessoas, levantar a autoestima da mulherada e ainda ganhar uma renda extra. Quem sabe essa não seja a virada de chave aí do ano de vocês. Vai pensando. Vai pensando porque aqui nesse perfil do Instagram vocês vão encontrar muita dica para sair do zero até ser uma maquiadora profissional, tá? Outra coisa, gente, que se eu fizer no tal do esfumado, nesse degradê, nessa transição, vai dar errado. Não vai adiantar eu ficar fazendo essa transição, né? Vem pra essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa, né? Que é a ordem correta de trabalhando com cores aos pouquinhos, né? Escurecendo ela aos poucos. Se eu usar apenas um pincel, não vai adiantar muito. Porque o que vai acontecer? Eu vou aplicar a sombra com esse pincel, a sombra clarinha. Depois eu vou vir com a outra. E com a outra, até eu vir com a mais escura. Se eu aplicar com o mesmo pincel, ela vai se concentrar tudo no mesmo lugar. E aí não vai acontecer o esfumado. Vai acontecer de aparecer apenas a última sombra. Que aí não vai adiantar o trabalho de vocês aí de colocar várias cores de sombra. Tá? Então a gente tem que trocar de pincéis. Eu gosto muito desses 3 tamanhos de pincéis. Vocês vão ver muito isso aqui nesse Instagram. Porque eu falo muito. Tanto pra vocês aqui quanto pras minhas alunas eu falo demais. Que a gente tem que ter pelo menos 3 tamanhos de pincéis. Porque eu aplico a sombra mais clarinha, depois eu aplico outra sombra um pouquinho mais escura, a sombra mais escura ainda, com um pincelzinho menor, e assim a gente vai conseguindo ter essa transição. Um único pincel não dá para trabalhar essa transição, até dá, mas não fica tão bonito assim, dá um pouco mais de trabalho. Então assim, a forma mais correta seria assim, trabalhar com esses 3, pelo menos 2 ou 3 tamanhos de pincéis diferentes. Outro erro comum que eu vejo que as pessoas cometem quando vão fazer esse degradê esfumado é colocar uma cor de sombra em cima da outra. E eu já vou mostrar na prática, tá? Por enquanto eu tô só falando aqui, mas eu já vou mostrar na prática. Pegar um pincel, ou até 2 ou 3, mas sempre colocar a sombra no mesmo local, em cima. Vai acontecer a mesma coisa que se tu usar um pincel só. Só vai aparecer a última cor de sombra, porque tu tá colocando uma em cima da outra. E não pode ser assim, ela tem que ir descendo, tá? Outra coisa pra vocês se ligar e se atentar. Então a forma correta é trabalhar com essas cores, escurecendo elas aos pouquinhos. Não aplicar uma cor em cima da outra, né? Trabalhar um pouco mais pra baixo ou mais pra cima. Depende, né? Tem gente que começa da cor mais escura e gosta de ir pra mais clara. Tem gente que gosta da mais clara e ir pra mais escura, que é como eu faço o meu esfumado. As duas dá certo, tá? Só que é questão de adaptação mesmo. E outra coisa é não aplicar a sombra no mesmo local, né? Uma sombra em cima da outra. 3 coisas aí que não vai dar certo. Gente, vocês estão conseguindo me entender? Porque eu tô só falando aqui e não sei se vocês estão me entendendo. Porque como eu mudei essa linha de automaquiagem para maquiagem profissional, algumas coisas mudaram também. Algumas falas minhas, então eu tô falando em termos mais técnicos. E eu quero saber se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo. Só comentem aqui embaixo pra mim saber. Enquanto eu dou uma folguinha, eu dou uma água, porque eu
falo bastante, sinto bastante sede, então eu tomo bastante água. Só me contem aí se tá tudo certo, estão conseguindo entender. Porque eu quero que vocês saiam dessa live. O meu intuito é que vocês saiam dessa live aprendendo a fazer um degradê de esfumado bonito. Um degradê de esfumado profissional. É pra isso que eu tô aqui, tá? Não venho tirar o meu tempo aqui simplesmente por tá. Mas é porque eu quero agregar na vida de vocês. Quero que vocês aprendam. E depois lembrem, ó, essa dica eu aprendi com a Joyce. É Liana, né? Eu acho que é, não sei. Que bom que tá gostando. Fica até o final que eu vou mostrar na prática daqui a pouquinho, tá? E aí muita gente fala assim, Joyce, mas essas sombras baratinhas, porque hoje no mercado... Ah, tá bom. Tá, acho que é pra mim ir repetindo pra ir fixando. Gente, me perdi. Ah, lembrei. Hoje no mercado a gente existe muitas sombras baratinhas. Quando eu comecei a maquiar, não tinha. As sombras que tinham baixo valor financeiro, elas eram muito ruins a qualidade. Hoje, né, tá mais fácil. Então a gente tem várias opções do preço. E não é porque uma sombra é baratinha que não dá pra fazer um esfumado bonito, tá? Não existe isso. Tem algumas sombras sim, que não pigmentam, que é difícil de esfumar, mas assim, o que eu vejo hoje no mercado é muito difícil disso acontecer, tá? É mais a técnica do maquiador mesmo. Claro que uma sombra de altíssima qualidade é mais fácil, não vou negar pra vocês. É mais fácil sim, trabalhar com marcas mais caras, é mais fácil de fazer. Mas dá pra fazer sim, esfumado perfeito com sombras baratinhas, tá? Então, tira isso da cabeça de vocês que é só sombra cara que funciona, que não é. Então, hoje tu vai aprender a fazer esfumado, tá? Vai aprender. Outra coisa, muita gente fala mal da sombra que esfarela, muita gente fala bem da sombra que esfarela. Tem umas sombras, gente, pra quem não conhece muito, tem sombra que quando a gente aplica na pele, ela começa a se esfarelar. E outras já são mais secas. Todas as duas têm pontos positivos e pontos negativos. A sombra que esfarela, geralmente ela é mais macia. E essa sombra que esfarela, a gente consegue trabalhar muito mais o esfumado. Ela esfarela sim, então tem que tomar algum cuidado para não cair na pele da cliente. Só que ela é mais fácil da gente conseguir fazer o esfumado, por ela ser mais macia. Ela dá a impressão que ela é mais molhadinha. Então ela é ruim porque ela pode cair na pele da cliente, só que ela é boa por ela ser fácil de trabalhar, por ela ser fácil de se esfuma mais fácil. Essa é a colocação correta. Aquelas sombras que são, gente, não parece um borrado de batom, mas não, é uma manchinha, tá? Tô olhando aqui. Vocês vão pensar que eu tô com o batom borrado, mas não, é só uma manchinha. E aquelas sombras que são mais secas, elas têm a qualidade de ser mais difícil de cair no rosto da cliente e manchar, só que ela é mais difícil de esfumar, tá? Então a gente tem que vir mais vezes pegando produto no pincel e aplicando no olho para que a gente consiga construir esfumado, tá? Todas as duas têm qualidades, têm defeitos, e aí eu tenho os dois tipos de sombra, não tem problema nenhum em trabalhar com elas. Aí vai do gosto de vocês também, né? A gente tem que ir se adaptando. Eu sempre falo, eu trabalho de uma forma com a técnica, né? Falando em técnica. Quando a gente trabalha em análise de rosto de cliente, tem regras. Agora a técnica não. Tem umas que, igual eu falei pra vocês, tem maquiador que começa da sombra mais escura, tem maquiador que começa da sombra mais clara. Ficando o esfumado perfeito é o que importa. Mas todos eles que conseguem fazer o esfumado perfeito seguem essas regras que eu falei pra vocês no início e que eu já vou mostrar na prática também, tá? E eu quero depois que acabar essa live aqui, que vocês tentem reproduzir ou numa cliente ou até em vocês mesmos esse esfumado perfeito, tá? Outra coisa que vocês falam, Joyce, essa sombra não pigmenta no olho. Ela não pigmenta, ela não gruda, ela não fixa, ela não dura. Existem produtos pra gente colocar embaixo dessa sombra. Algumas sombras pigmentam com mais facilidade, mas em todos os meus atendimentos eu uso algo embaixo dessa sombra. Primeiro eu passo alguma coisa no olho para depois eu vir colocando a sombra. E o que eu passo? Corretivo. Tem tem umas sombras da MAC, Pin Pot da MAC, é um potezinho assim,
eu acho que nem é um fixador de sombra, ela é uma sombra cremosa. Mas é um aspecto é o mesmo aspecto de corretivo, tá? Então, o corretivo ele serve muito bem pra fixar a sombra. Quer ver uma coisa? Então, antes de eu começar a passar a sombra no rosto da cliente, eu passo uma camada de corretivo, assim, e eu esfumo com a esponjinha. Ó, não deixa aquela marcação. Eu deixo esfumadinho. E olha a diferença que vai dar. Deixa eu pegar uma sombra aqui. Aqui, vocês estão conseguindo ver? Aqui eu tô colocando a sombra e não tá com o corretivo embaixo. Cadê? Ah, tá aqui. Não lembro mais a cor que eu peguei, acho que foi essa. E aqui eu tô colocando a sombra que está com o corretivo embaixo. Ela tem uma fixação bem maior. Ó, vocês conseguem ver que aqui ela tá mais clarinha? Ó. E aqui ela já tá com uma fixação um pouco maior. Eu sinto que dá uma grudadinha, sabe? Chega a dar até uma grudadinha. Mas essa é a intenção. Que a maquiagem, né? Que essa sombra dure no rosto da cliente até o momento que ela for tirar. E o segredo é passar corretivo embaixo. E também não é só passar corretivo, tá? A gente tem que tirar o excesso com esponjinha ou até com pincel, desfumar, não sei. Mas não deixa acumulando aquele corretivo na pálpebra, ó. Quando a gente pisca, a gente tem várias dobrinhas aqui no olho. E se eu simplesmente passar o corretivo, essas dobrinhas vão começar a se acumular. Então tem que passar a esponjinha, tá? Pra deixar uma alha plana, uma alha lisa. Porque pensa, se a gente tá trabalhando em cima de um papel, esse papel ele é plano, ele é liso, e o nosso olho não, né? Vocês veem que o nosso olho não é liso. Não é uma superfície plana, por isso que a gente precisa de um corretivo pra fixar melhor a sombra. Oi, Lise, bom dia! Bom dia, hoje nós estamos falando sobre transição de esfumado, tá? Mais especificamente para maquiadores profissionais, mas não que não sirva para automaquiagem, né? Tenho certeza aí que quem também gosta de automaquiagem vai pegar essas dicas. Então, gente, eu vou fazer aqui na prática pra vocês o jeito certo e o jeito errado de fazer o esfumado, essa transição perfeita de esfumado, tá? Então eu vou colocar na minha mão aqui, botar no braço, corretivo. Vocês estão vendo bem? Ó, coloquei. Vou dar uma espalhadinha com a esponjinha. Bem assim que eu faço, tá? No olho das clientes. Dou uma espalhadinha com a esponjinha. E aí eu vou primeiro fazer o jeito errado. Então eu vou pegar essa sombra aqui bem clarinha. Ah, gente, outra coisa. Não dá pra eu trabalhar com sombras quentes, de cor quente e de cor fria no mesmo esfumado. Não vai dar muito bom, não, tá? Então eu vou trabalhar primeiro aqui com... Eu vou trabalhar só com sombras quentes hoje. Então eu vou começar com essa sombra aqui, bem clarinha. E eu vou colocar aqui. Deixa eu botar um espelho aqui que eu consigo ver o meu braço e aí vocês também conseguem ver. Opa! Vou pegar mais um pouquinho. Essa sombra que ela não se esfarela tanto, tá? Então, como que a gente faz? Primeiro eu passo a sombra, deposito e depois eu esfumo. Tá vendo que a sombra tá ficando esfumadinha? Ó, tá ficando esfumadinho. Mas vamos supor que eu não sei fazer esfumado e eu vou pegar a sombra mais escura da paleta, tá? Já vou direto pra essa sombra escura. Olha ali. Praticamente sumiu a sombra clara. Porque eu vim direto com a sombra escura aqui em cima. Vocês não estão conseguindo ver, né? A sombra clara. Ainda ficou meio manchado. Também pode acontecer de manchar a sombra. De criar buraco. Por quê? Porque eu peguei a sombra clarinha e fui direto pra sombra escura. Então, como que é o esfumado correto? É a gente pegar aquela primeira sombra clarinha, adiciona e esfuma depois
Ó, não tá na intensidade que eu quero, porque a intensidade é a gente que vai dosando, né? Eu vou colocar mais. Aplico. Vou colocar mais um pouquinho de corretivo aqui. Porque eu vou vir mais pra baixo, tá? Pra vocês conseguirem entender bem. Porque não adianta fazer um esfumado com pressa, tá? A esfumada tem que ficar perfeito. Ó. Esfumo, apliquei. Vou pegar mais um pouquinho. Apliquei e esfumei. Agora eu vou vir com um pincel menorzinho. Menorzinho, deixa eu limpar ele aqui. E vou pegar, ó, eu peguei primeiro essa sombra. E agora eu vou pegar essa aqui, que é um pouquinho, ó, vocês veem que é um tomzinho mais escuro? Vou pegar essa aqui. E vou aplicar embaixo, tá? Ó, aqui tá a minha primeira sombra. Vou aplicar um pouquinho mais pra baixo. Apliquei e vou esfumar. Pode parecer até meio invisível na câmera, né? Mas, ó, tinha dado uma travada, gente. Voltou? Voltou? Só me comentem aí se voltou. Meu celular tocou aqui. E aí, se voltou, eu vou continuar